Eu quero te agradecer primeiro por estar acessando esse vídeo. E eu espero que o conteúdo dele, sobre aquilo que eu vou falar, possa de alguma forma fazer diferença para você, que você possa aprender algo. Tá? Eu vou falar sobre duas palavrinhas, na verdade, educar e ensinar. Tá? Então eu vou colocar essas duas palavras porque outro dia eu coloquei lá no Instagram uma janelinha onde eu perguntava qual que era a diferença, o que era mais fácil para você, ensinar ou educar. Algumas pessoas colocaram que o mais fácil era ensinar, outras colocaram que o mais fácil era educar. Então vamos ver o que será mais fácil, na verdade, se é que tem algo mais fácil, né, gente? Então, assim, eu busquei a raiz da palavra, a etimologia das duas palavras. Então, se a gente for ver, vamos começar aqui por educar, né? As duas, elas vêm do latim, assim como muitas outras palavras aí da nossa língua, né? As duas vêm do latim. Educar, ela é formada por duas palavras. Primeiro, por es, que significa, né, fora, e depois ducare, que significa, né, conduzir, levar. Então, se a gente unindo as duas partes da palavra, literalmente educar significa levar para fora, conduzir para fora, tá? Guarda esse conceito aí. Agora, a palavra ensinar. Ensinar também vem do latim, também é a união de duas palavras, só que dela vem de insignare, né? Insignare, que o in significa em, tem esse prefixo, né? E o signum, que significa marca, sinal. Então, unindo as duas palavras, nós vamos ter aí ensinar, literalmente significa deixar uma marca em alguém, deixar uma marca em alguém. Então, a gente vê aí que as duas palavras têm um significado muito forte, né? Ensinar, deixar uma marca em alguém. Educar, conduzir, levar para fora. Agora, o que a escola mais faz? O que a escola pretende fazer? A escola, ela ensina. A função da escola é ensinar, é deixar uma marca em alguém. Tá? Porém, a gente vai ver que deixando uma marca em alguém, a escola também faz essa função de educar, que é de levar para fora. Porque se pensa bem, se eu com o meu conteúdo, com a minha aula, no caso, lá na escola, eu sou professora de língua portuguesa, se eu consigo deixar uma marca em alguém, se eu consigo fazer com que aquela criança, aquele adolescente goste da língua portuguesa, que ele se apaixona por isso, ele, intuitivamente, ele vai buscar mais informação, ele vai querer mais. É o que aconteceu comigo, por exemplo, na escola. Na escola eu sempre gostei mais de língua portuguesa, eu gostava dos professores e eu fui aos poucos me apaixonando por isso. E assim eu fui fazer o quê? Eu fui procurar uma faculdade, procurar uma formação dentro desta área. Então assim, primeiro eu recebi essa marca, depois disso eu fui atrás, eu fui conduzida a ir buscar mais fora daquilo que eu já tinha tido, tá? Agora, a gente fala assim, então, o que é mais fácil, ensinar ou educar? Educar, ela tem toda uma visão maior, mais ampla, você conduzir alguém a sair. Agora, como que você faz isso? Como que a gente conduz alguém a sair de algum lugar e ir para outro? Essa é mais a função da família. Essa é mais a função de quem está desde os primeiros passos, o educar está fora do ensinar? Não, porque você também deixa uma marca quando você está educando. Então, você também ensina. Então, as duas palavras ali têm uma simbiose, elas estão bem próximas. Tá? Agora, o educar, a gente vê assim, depende muito do ser, da pessoa ser, porque educar você faz com exemplo, você faz mostrando, você faz através daquilo que você é. Agora, o ensinar você coloca ali aquilo que você aprendeu, você transmite um conhecimento, isso daí é o ensinar. Agora, o educar, você não precisa transmitir um conhecimento, você precisa transmitir
a sua essência, na verdade. E isso daí é muito profundo, por isso que isso daí, muitas vezes, depende da família, né? Não que a escola não possa fazer isso, pode sim, né? Tem muitos professores que conseguem, né, transmitir para o aluno um exemplo de compromisso, um exemplo de amor pela profissão, um exemplo de honestidade, um exemplo de muitas coisas. Então, a gente, como professora, fala que nós também somos exemplos para esses alunos que muitas vezes chegam na escola sem ter isso em casa. Então, ele acaba pegando isso da escola. Não são todos, é lógico, mas tem uma grande parte aí do alunado que acaba fazendo isso. Opa, desculpa aí. Então, vamos lá agora. Então, nós vimos essas diferenças aí entre o educar e o ensinar, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês agora do educar na visão sistêmica. Né? E o que é essa visão sistêmica? A visão sistêmica, ela é uma visão que ela está atrelada aos ensinamentos de Bert Hellinger. Bert Hellinger é considerado o pai das constelações familiares. Então, assim, falando só um pouquinho sobre ele é um alemão, ele é psicólogo, ele é psicanalista, ele é formado em missionário, na época missionário católico, que trabalhou muito tempo na África do Sul, no meio das tribos dos Zulus, né? E juntando todo o conhecimento que ele tinha na área da psicanálise, da psicologia, mais as questões religiosas que ele desenvolveu como missionário, ele desenvolveu a técnica das constelações familiares como nós conhecemos hoje. E ele tinha frases assim muito interessantes, né? Eu até anotei alguma delas aqui para falar para vocês, só duas só, viu, gente? Ele fala que aos pais nós devemos dizer obrigado, por favor e sinto muito, né? Pois nós vamos falar mais um pouquinho por que isso, né? Obrigado, por favor e sinto muito. E ele começava assim, dizia também que a paz começa quando cada um de nós pode ser da forma que é, né? Então, a paz começa quando cada um de nós podemos ser da forma que nós somos, né? Da forma que é. Tá? Bert Hellinger, dentro da constelação familiar, ele tem vários livros falando sobre isso. E ele desenvolveu aí as 3 leis sistêmicas, as 3 leis que ele mesmo colocou o nome como lei da vida ou como lei do amor, onde ele diz que tudo segue essas leis para que tenha uma abundância, para que tenha prosperidade. Quando acontece de algum movimento romper ou interromper essa lei, ela interrompe o fluxo do amor dentro daquela família, dentro daquele sistema, né? Porque tudo que nos rege é um sistema, a família é um sistema, nosso corpo é um sistema, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas 3 leis, né? Quais são essas 3 leis? Primeiro é a lei do equilíbrio. Não tem, na verdade, uma ordem, tá? São 3 leis. Eu vou falar primeiro sobre a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é o dar e receber, né? Aquilo que eu dou, né, está condizente com aquilo que eu recebo? Ou eu somente dou e não recebo nada em troca? Pare e pensa nas suas relações familiares, você com o seu marido, você com o filho, você com seus pais, com seus irmãos. Existe um equilíbrio nessa lei aí do dar e receber? Por isso que ela é chamada de lei do equilíbrio, né? Se você só dá, o que acontece? E se você só recebe, o que acontece? Né? Então, assim, se a gente só dá para o outro e não recebe nada em troca, é lógico, vai chegar uma hora que a pessoa vai cansar, ela vai entrar naquele estado até mesmo de uma depressão, né? Fala assim, poxa vida, eu sempre dou e nada recebo. Às vezes a pessoa não verbaliza isso, inconscientemente ela vai sentindo, vai sentindo o peso de só dar e não receber, né? Agora, o contrário também acontece, se a pessoa só recebe, às vezes a gente fala assim, a pessoa está feliz, só está recebendo, né? Recebe amor, recebe ajuda, recebe tudo.
Mas será que isso é bom também? A pessoa só receber? Sabe aquela pessoa, ai, coitadinho, ele precisa ser ajudado. Quem gostaria de sempre precisar ser ajudado? Eu não gostaria. Sabe aquele negócio, ah, eu tenho dó dele. Quem gostaria de ser digno de dó? Então, como que essa pessoa se sente se ela só recebe? Às vezes, no início, é importante. Criança pequenininha, ela só recebe. Ela só recebe. Ela recebe amor, ela recebe carinho, ela recebe alimento, ela recebe cuidado. Mas isso é criança pequenininha. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai deixando de só receber. E às vezes o que a gente está vendo aí? Muita gente que já está grande, já está adolescente, já está adulto e está continuando nessa dinâmica de só receber. Será que essa pessoa vai ter um bom desenvolvimento? Então, a primeira lei aí é o equilíbrio. Depois a gente tem o pertencimento, o valor de pertencer. Como assim pertencimento? A gente pertence, a gente tem necessidade de pertencer. Nós, como seres humanos, temos necessidade de pertencer a algo. Por isso que a gente vê aí hoje em dia muitas, como os adolescentes, chamam muitas tribos, que às vezes o adolescente está em casa, mas ele não se sente pertencente àquela família. Por que às vezes ele não se sente pertencente àquela família? Porque ele não foi ensinado a pertencer. Como que a gente ensina a pertencer? Então tem vários movimentos aí que a gente pode fazer, valorizando a família, a cultura familiar, que toda família tem uma cultura familiar, seja ela numa refeição, seja ela numa música, seja ela... Então, você mostrando, ensinando para a criança a importância daquilo. Então, com isso, ela vai se sentindo pertencente. Dentro de casa, fazer alguma coisa, participar das decisões, Se tem alguma decisão, não sei, vou sair de férias, vamos tomar uma decisão aqui, para onde nós vamos? Chama a criança para participar daquele momento, daquela reunião. Estou com uma dificuldade financeira, a família, chama a criança para participar, mostra para ela. Então, com isso, ela vai se sentir valorizada dentro dessa família. Então, o pertencimento. Fora isso, a gente tem muitos casos de exclusão hoje em dia. O que são casos de exclusão? São, vamos colocar aí, os ex-marido, ex-esposa, porque pai e mãe não existe ex. Então, muitos filhos têm a figura paterna ou a figura materna excluída. Então, isso daí faz muito mal também. Por quê? Porque a pessoa que faz parte da família, ela deixa de pertencer. Então, existe essa lacuna aí na família. E isso daí é algo que precisa ser visto, porque todos precisam pertencer. Vamos pensar no seguinte, olha só. Eu tive um caso com alguém desse relacionamento, eu tive um filho, Foi pouca coisa, foi assim 1 ano, não sei, aí um tempo, um curto período. Mas essa pessoa fez diferença na minha vida, ela participou da minha vida. Então ela faz parte, ela pertence ao meu sistema familiar, Vamos supor, se eu fui casada com aquela pessoa, mas eu não tive filho, mas ela também pertence. Por quê? Porque ela fez uma diferença na minha vida. Então muitas pessoas precisam pertencer a esse sistema. E quando você inclui essas pessoas e você reconhece que elas participaram da sua vida, que elas teve uma importância, ela teve uma influência, você com isso você faz com que ela pertence ao seu sistema. Ela não precisa estar ali presente, ela só precisa ser sentida como alguém que foi importante. E isso faz toda a diferença para o sistema. A terceira ordem aqui, a terceira lei, a terceira lei da vida, ou lei do amor, é a ordem. E o que é essa ordem? A ordem é uma hierarquia, Às vezes as pessoas criticam, mas eu vou ter que ficar respeitando tal pessoa que é assim, que é assado, que fez isso, que fez aquilo. Sim, se dentro do sistema a pessoa veio primeiro, a pessoa ela tem um lugar acima de você, seja seu pai, seu avô, ou bisavô, ou um tio, ela tem uma ordem, uma hierarquia. Então, quem veio antes no sistema tem
preferência, tem prioridades, tá? Então a hierarquia é assim, cada um tem seu lugar. Então vou respeitar essa hierarquia. Os pais são sempre maiores que os filhos. Os pais são sempre maiores que os filhos. E às vezes a gente vê essa ordem sendo mudada. Às vezes os filhos querem ser mais que os pais, porque conseguiram uma condição financeira ou alguma coisa parecida, acaba não respeitando, acaba querendo mudar o sistema do pai e da mãe, porque acha que o dele é melhor, né? Então isso daí é muito ruim para o sistema, porque daí entra a arrogância, entra o egoísmo, entra a vaidade no meio disso daí. Então pai e mãe é sempre, sempre mais, filho é sempre menor. Então tem assim, figura de pai e mãe maior, figura de filho menor, independente de idade, de condição financeira, de tudo. Isso é o que? Hierarquia, ordem, respeito, né? E tá, educar nas leis do amor. Então, o que é educar nas leis do amor? É você falar dessas leis para a criança? É você colocar ali como que elas funcionam? Não, não é isso. Não é isso e nunca vai ser. Educar nas leis do amor é o quê? É você conhecer essas leis e você ensinar o valor que tem por trás de cada uma delas. Né? Você pode ensinar o que tem por trás aí dessa questão da hierarquia, dessa questão da ordem. Né? Então a gente diz assim que ensinar nas leis do amor é você adotar uma filosofia de vida. Né? Então assim, é bem profundo. Adotar uma filosofia de vida e guiar a sua vida, guiar as suas decisões, seja no relacionamento entre marido e mulher, seja no relacionamento entre os filhos, seja no relacionamento lá onde você trabalha, né? Na empresa, com seus colegas de trabalho. Então você vai fazer o quê? Tomar decisões baseadas nessas leis. Tá? Então se você vai tomar uma decisão e você vê que aquela pessoa é mais velha que você, que ela veio antes, você vai falar assim, não, então eu preciso respeitar isso daí. Você precisa concordar com tudo? Não. Você pode discordar? Pode, mas com respeito àquela pessoa que veio antes de você. Às vezes a pessoa está há 10 anos dentro da empresa já e o outro chega e quer, sabe, fazer mais para mostrar mais. Não, né? Vamos respeitar. Ouve, escuta o que o outro tem a dizer, coloca a sua posição. Então, assim, é uma decisão que você toma com base nessa lei, né? Então, como que a gente pode ensinar aos filhos? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, dentro da lei da ordem mesmo, da ordem, né? Então, como que a gente pode fazer isso daí para os filhos? Então, a gente pode ensinar os filhos a respeitar quem veio antes, a respeitar, a honrar os parentes que vieram antes, respeitar essa hierarquia, né? Às vezes tem um avô, né? Quantas crianças que a gente vê aí que chega na casa dos avós, não dá um beijo, não dá um abraço, não pede bênção, colocando aqui a bênção, né? A bênção é algo muito importante. Eu costumo, é que hoje eu já não tenho mais meus avós, mas sempre que chegava perto, né? Benção avô, benção avó, meu pai, minha mãe, que graças a Deus estão aqui ainda junto, perto de mim, benção pai, benção mãe, sempre falo isso, e a bênção de um pai e de uma mãe é muito importante, né? Então, ensinar esse respeito para as crianças, né? Não é nada demais ir lá dar um beijo, não precisa, se você não acredita em bênção, se você acha que isso não é importante, tudo bem, mas pelo menos respeitar, sabe? Não querer ser mais, né? Porque assim, a gente vê que as gerações de hoje são muito espertas, são muito criativas, são crianças inteligentes, que falam bastante, mas às vezes não respeita quando o avô está falando. Né? Às vezes o avô já é idoso, está lá com uma dificuldade na fala até, e a criança não respeita e não ouve o que o avô fala. Então, quando você, de uma certa forma, chama atenção ou fala, filho, o avô está falando, né? Presta atenção. Não é isso daí, é você ser submisso, é você ensinar o respeito, ensinar que ele precisa ouvir. Né? Então, isso daí é você estar ensinando, tomando decisões dentro das leis do amor. Né? Então, aceitar e respeitar a família que tem,
ensinar que ele pertence, ensinar as tradições, a cultura, né? Tudo isso faz diferença e mostra que você está tomando decisões baseadas nessas leis, tá? Só que assim, será que se eu fizer tudo isso, como que vai ser? Né? Vai melhorar? Eu vou estar livre de que meus filhos façam isso ou aquilo? Não. A gente sabe assim que a gente tem a certeza de que mesmo a gente ensinando, mesmo a gente trabalhando, a gente tomando decisões em cima dessas leis do amor, os problemas virão. Tá? Nossos filhos, quando crescer, quando ficarem adultos, eles terão também problemas, porque não existe uma vida sem problema, não existe uma vida num mar de rosas, né? A gente sabe disso. Porém, como você decide frente a uma situação, faz toda a diferença. Então, quando eu sigo essa filosofia, quando eu coloco que aquilo dentro dessas leis do amor, eu sei que as decisões serão tomadas de uma forma mais leve, mais tranquila, mais pensada, né? Então, assim, os filhos, quando são criados desta maneira, eu acho que eles terão o quê? Eles terão que enfrentar os próprios problemas, mas eles vão enfrentar esses problemas de uma maneira mais tranquila. Eles vão passar por esses problemas de uma maneira mais tranquila, né? Então, assim, mas meu filho tem um monte de problema. Lógico que tem. Né? E isso não quer dizer que você falhou, né? Como pai, como mãe, né? Mas isso quer dizer o quê? Que seu filho está sadio para tomar decisão. Acho que é isso que os pais querem. Quando meu filho crescer, quando meu filho ficar um adulto, eles ter capacidade, né? Ele ter discernimento para tomar uma decisão sozinho, sem precisar ficar lá buzinando na cabeça do pai, buzinando na cabeça da mãe, o que é que eu faço o tempo todo. Não que ele não possa ir lá pedir um conselho, falar alguma coisa assim, mas é diferente quando ele vai lá pedir um conselho do que quando ele vai lá para ficar choramingando naquela decisão que ele não consegue tomar, você entende? A pessoa não consegue tomar uma decisão, daí ele fica o tempo todo, né? Vai, volta, não decide, e pergunta para um, e pergunta para outro, e chora para um, e reclama para outro. Então fica naquele ciclo ali que ele não consegue se decidir. Então isso daí mostra o quê? A imaturidade, mostra que ele não está pronto, que ele não foi educado para sair para fora, né? Ele não foi levado a ir para fora. Porque quando você é educado a ir para fora mesmo, conduzir, quando você conduz o seu filho para ir para fora, ele vai firme e forte para tomar aquela decisão, para saber o que ele faz, né? E isso aí eu acho que para qualquer pai, para qualquer mãe é muito. Então, assim, deixa eu colocar aqui, eu coloquei alguns pontos para a gente não se perder, tá? Sim, que você, como pai, como mãe, precisa ter a consciência de que você fez o seu melhor, de que você tentou, que você fez aquilo que estava a seu alcance naquele momento, com os recursos que você tinha. Tá? E isso daí faz com que você tenha a consciência mais leve. Tá? E nunca é tarde para você ir lá, para você conversar com teu filho e ajudar ele, de certa forma, a tomar as decisões, tá? Outra coisa que eu queria colocar aqui é que a gente não deve educar os filhos como se o mundo fosse uma fantasia, que se não tivesse problema. Então a gente tem que incluir eles nesses problemas, né? Que daí mostra para ele que se você tem alguma coisa a decidir, você tem que tomar uma decisão, tá? Então não se deve colocar os filhos aí numa bolha e defender eles de tudo e colocar que os problemas não existem, querer super proteger, porque senão, gente, a hora que o filho cai no mundão, que nem diz outro, ele vai sofrer muito, ele vai sofrer demais, e eu acho que os pais não querem isso, eu acredito mesmo, né? Então, assim, você mostrar que os problemas existem, e quando eles existem, você tem que fazer o quê? Tomar uma decisão. Você ensinar eles a tomar essa decisão faz com que ele tenha liberdade e você também tenha liberdade, você também seja livre para seguir sua vida,
né, enquanto seus filhos estão crescendo, estão se desenvolvendo, ok? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso, essa questão do ensinar e de educar. Família faz o quê? Busca educar, tá? Educar, tá? Tanto é que dentro da escola tem até uma frase que muitos professores usam, que é assim, ó, eu tô aqui para te ensinar, não é para te educar não, educação vem de casa, né? Então, assim, é educação, educar as crianças é a função da família. A escola faz isso também? Sim, faz, mas a função maior da escola é ensinar. A família busca educar. E eu coloquei aqui uma forma de educar, que é a forma de educar através das leis do amor, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio, né? Dar e receber, o pertencer e a hierarquia. Então, fica aqui o meu recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe, né? E qualquer dúvida, entre em contato, a gente pode resolver, tá? A gente pode aí junto encontrar um caminho aí na educação, dentro do educar familiar, ok? Eu tenho o link, tá aqui na descrição, né? Na minha bio. Tem um link do grupo de WhatsApp, onde a gente fala sobre os relacionamentos familiares. Então, caso você se sinta aí chamado a participar desse grupo, clique no link que está na descrição da bio e você vai ser direcionado a esse grupo, ok? Aguardo vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal.